Oi. Dia em que o menino levou um sapo pra escola e causou uma bagunça. Já no finalzinho do primeiro ano do ensino médio, estava eu chegando na escola e o menino mais atentado da minha turma, o nome dele eu não vou falar porque eu não quero tomar processo de novo. É Matheus. Ele chegou pra mim e falou assim: "Ai, Rômulo, olha, se liga o que eu tenho na minha mochila." No caso, o que tava dentro não era um cachorro. Eu só usei o meu aqui pra vocês entenderem mais ou menos como é que foi quando ele abriu a mochila. Era um sapo, mas não era qualquer sapinho, não. Sem brincadeira, o bicho devia ser desse tamanho aqui, ó. Aqui tá um, ó, que eu achei parecido na internet. Era quase a mesma coisa. E aí, quando eu vi aquele sapo mutante, eu virei pro Matheus e falei assim: "Mano, qual é o seu problema? Por que é que esse bicho, que claramente está acima do peso, tá aí dentro?" E aí ele simplesmente respondeu que ele tinha achado esse sapo e pegou pra fazer uma brincadeira na escola. Gente, vocês têm ideia de que era um sapo de verdade? O Matheus era muito sem limite. E sem o senso também. Tanto é que foi logo na primeira aula que ele começou a palhaçada. Todos ali da minha sala já estavam sentados nos seus lugares, copiando a matéria do quadro. A professora lá, sentada na cadeira dela, corrigindo alguns testes. E eu quietinho aqui no meu lugar, só observando o Matheus, porque eu já sabia que a qualquer momento ele ia aprontar. Até que ele levantou do lugar dele, tirou o sapo da mochila, que devia estar sufocado já, botou ele assim pra trás, escondendo, e foi indo na direção de uma menina lá da turma. O nome dela era Giovana Furacão. Pensa numa menina braba. Era ela. E o Matheus, em pé, parado em frente à carteira dela, falou assim: "E aí, Gigi? Tranquilo? Eu trouxe um presente aqui pra tu." Aí a Giovana já respondeu ele assim: "Ô, Matheus, primeiramente que pra você é Giovana. Segundamente, que você está na minha frente, eu estou copiando a matéria do quadro e você está me atrapalhando. E eu não tô com tempo pra tuas brincadeiras, não." E quando ela tava terminando de falar, o Matheus, que já estava com um sapo na mão, botou ele assim, ó, na frente dela. E a Giovana Furacão, que mais da metade da escola tinha medo, que não abaixava a cabeça pra ninguém, a brabona, sabe o que ela fez quando ela viu o sapo? Deu um grito de susto. Ela ficou apavorada. Foi tipo assim, ó. Não, tira esse bicho daqui. Ela fez um escândalo, gente, porque ela tinha um medo extremo, uma fobia de sapo, desde que ela era criancinha. E em algum momento o Matheus deve ter escutado ela falando sobre isso. E como era uma das poucas fraquezas dela, assim que ele teve a oportunidade, ele aproveitou. Ninguém nunca tinha visto ela desesperada daquele jeito. Só que o problema é que aparentemente não era só ela que tinha esse medo todo de sapo. Ainda mais um daquele tamanho. As meninas da turma, quando viram também, começaram a gritar. E a professora, que provavelmente era a única pessoa que podia controlar aquela situação, também ficou apavorada. E a sala, de uma hora pra outra, virou um caos. E pra piorar, o bocó do Matheus deixou o sapo escapulir e cair da mão dele. O bicho começou a pular na sala de aula. A Giovana Furacão, desesperadas, e as outras meninas escandalosas e medrosas começaram a correr de um lado pro outro, todas gritando, igual um coral de papagaios. Os meninos da turma, junto com o Matheus, morrendo de rir. A Lívia, uma amiga minha que era meio doidinha da cabeça, em vez de correr do sapo, tava correndo atrás do sapo, falando assim, ó: "Ai, ele é tão fofinho, olha os pulinhos dele." E aí o sapo tinha ido pulando até o pé de uma menina chamada Raíssa Pimentel. Aí ela olhou pra baixo, viu aquele mini monstro e simplesmente abaixou, pegou ele com a mão e falou assim: "Cara, é só um sapo. Ô professor, eu vou deixar ele lá embaixo no gramado, tá bom?" E realmente, da forma mais natural do mundo, ela deixou ele lá. O resto da galera foi se acalmando. A professora, que depois ficou muito braba, mandou o Matheus lá pra diretoria pra tomar advertência. E quando ele voltou pra sala, a Giovana Furacão foi até ele e falou assim: "Tu gosta de brincar com os outros, né? Me fez de palhaça hoje, mas vai ter volta, tá? Anota o que eu tô te falando." E o Matheus, olhando na cara dela, ainda morrendo de rir por causa da situação toda que tinha acontecido, respondeu assim: "Vai dar em nada, Giovana. Tu tem medo do sapinho cururu, cara, me respeita. O sapo não lava o pé." Mas mal sabia o Matheus que ele tinha brincado com a pessoa errada.